Saudações tricolores! Salve, amigos! Hoje nós vamos dar início ao primeiro de 3 vídeos onde eu vou tentar explicar o que eu acho de clube associativo, que eu sou contra o clube associativo ter futebol profissional, da SAF, que eu sou contra ter uma SAF no Brasil e na América Latina, do México à Patagônia. Não dá certo, essa merda não vai dar certo. Esse é o segundo vídeo. E o terceiro vídeo é falar do futebol independente do clube associativo. É a única maneira do futebol ser de maneira correta, honesta e dentro do direito. Quando eu falo direito, da cátedra do direito, da advocacia, do direito. A única maneira dele ser correto. É óbvio que essa terceira maneira, que é a mais correta de todas, jamais será usada no Brasil. Mas antes de a gente começar esse vídeo, que tal vocês darem um like para quem já é inscrito? Para quem não é inscrito, que tal se inscrever? E também ativar as notificações. Ajuda o canal a crescer, pô. Vamos ver se a gente faz o canal crescer. Precisamos. Eu tenho uma aposta em cima disso. Me ajudem, por favor. Mas vamos falar do futebol associativo, do clube associativo, que a partir dos anos 30, mais precisamente em 1935, aí todo mundo ficou realmente sendo profissional. Futebol com salário. Até então era uma zona. Aí depois de 1935 começou a ser modificado e você tem a FERJ, não era a FERJ, né? Era a FERJ, porque era a Federação do Distrito Federal. E depois se dividiu, passou a ter o Departamento Autônomo, que eram duas entidades associativas do futebol no Rio de Janeiro. E uma era a FMDT. Essa virou o Departamento Autônomo. Mas isso não vem ao caso agora. Mas quando o Fluminense, vamos falar do Fluminense. O que eu estou falando aqui vale para todos os clubes brasileiros, SAF ou não, que tinham ou têm o futebol profissional dentro de um clube sócio-esportivo, de um clube associativo. Por exemplo, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Grêmio Internacional. Então, isso é válido para todos eles, mas vamos tomar como base o Fluminense. Em 1902, o Fluminense foi fundado. No final de 21 de julho. No final de 1902, foi feito o primeiro estatuto do Fluminense. E esse estatuto, eu, por um acaso, fui ao Flu-Memória e tirei fotos da primeira página do estatuto. Vou botar agora o mais antigo que existe no Flu-Memória, que é o Estatuto de 1912. Eu vou mostrar para vocês verem o primeiro artigo do Estatuto, que é exatamente o que vale até hoje. O primeiro artigo do Fluminense é esse que vale até hoje. Feito em 1902. Assinado pelo Oscar Cox, fundador máximo do Fluminense. Ali não consta esportes olímpicos, porque não existia essa palavra antigamente. Existiam esportes atléticos. Quer dizer, vamos dar uma olhada, vou deixar 20 segundos para vocês lerem o primeiro artigo. Tá legal? Vamos lá dar uma olhada. Viram? Pois bem, naquela época não existia esporte olímpico, existiam esportes atléticos. E a gente vê no primeiro artigo, e isso é válido para todos os clubes no Brasil, todos. Antes de existir o futebol no Brasil, o esporte preferido e mais popular era o remo. Por isso que você tinha o São Cristóvão, futebol e regatas. Depois mudou o futebol. Antes era Clube de Regatas São Cristóvão. Você tinha o Botafogo de Regatas, você tinha o Clube de Regatas Flamengo e o Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. E tinha o Guanabara também, tinha outros clubes de remo. Guanabara é ali no Santos Dumont, do lado de onde é a sede do Vasco. Eu não sei nem se a sede do Vasco é o lugar mais bonito do Vasco, é ali. Do lado, não sei se vocês sabem disso. Existe uma sede do Vasco no Santos Dumont. Quer dizer, do lado do Santos Dumont, né? É uma sede muito bonita, com piscina, com tudo. Eu acho que
O Carioca, o Guanabara era ali, também. Era vermelho e branco, eu tive um tio que foi remador do Guanabara. Era torcedor do Vasco. Mas era o esporte mais popular do Brasil. Aí apareceu em 1902 o futebol. Ele veio crescendo, foi ganhando clubes de bairros que viraram clubes de... Eram muitos clubes de bairro com duas ligas. A liga... Uma liga e outra liga. Uma liga que eu sei o nome é a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, alguma coisa como isso. É LMDT. Era uma liga que tinha muitos clubes também. O Fluminense nunca jogou nessa liga. O Fluminense sempre jogou na AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, um negócio desse. Isso foi assim até 1930. Quando a gente chegou em 1930, o Vasco, o grande capitão desse negócio todo foi o Vasco, porque o Vasco tem aquela falácia de dizer que ele não era um clube racista, era um clube que dava chance aos negros. Mentira. A primeira coisa disso, antes do Vasco jogar futebol, o Fluminense já tinha negros jogando. Além disso, antes do Vasco existir, o time do Bangu era de negros. Eram inclusive chamados como roxinhos, um negócio desse. Era o time da fábrica Bangu, mantida pelos ingleses. Mas o Vasco, o que o Vasco fazia? O Vasco começou a entrar e entrou no campeonato pela LMDT, e tem até uma coisa interessante. Até o ano passado, todos os clubes do Rio de Janeiro, só o Vasco tinha sido considerado campeão carioca, ganhando um campeonato dessa aí. Os outros não foram considerados campeões carioca. Aí o Tarcísio Mota entrou com uma petição, vão ser considerados todos eles campeões carioca. Engenho de Dentro, Modesto, Alto da Boa Vista, né? Boa Vista era do Alto da Boa Vista. Esses vão ser considerados campeões cariocas também. Mas quando chegou em 1930, e o Vasco, ele tem essa lorota toda que eles contam, mas na realidade o Vasco sempre foi comandado pelos portugueses. E até 1980 o Vasco era o time mais rico do Brasil, porque todos os supermercados no Rio de Janeiro eram de portugueses. E nessa época, até 1980, a portuguesada botava dinheiro para burro, e os empregados deles treinavam. Eram os empregados que ganhavam para treinar. Aí entrava e ganhava, começaram a ganhar tudo. Quando chegou em 1930, esse é um dos motivos, tá? Quando chegou em 1930, começou a ter uma corrente forte para profissionalizar o futebol. Isso foi acontecendo, acontece, uns vão ficar, outros não vão, uns vão ficar, até que em 1935 todo mundo ficou profissional. E os clubes, que eram assim, dezenas de clubes, vocês verem que eu tenho aqui, eu ainda tenho camisa de clube antigo para mostrar, clube extinto. Eu mostrei várias, mostrei pelo menos umas 15. Esses clubes não existiram, se fundiram, passaram a existir o Olaria, o América, começou no Aldoque Lobo, depois virou o América. Isso fundiu com o América ficou até o campo de Campos Sales, era do Aldoque Lobo. O Marcos de Mendonça era goleiro, um dos grandes goleiros do Fluminense, o primeiro goleiro de seleção, ele veio do América. Inclusive o pó de arroz, o jogador que passava talco, passava pó de arroz no rosto depois que fazia barba, e o pessoal começou a chamar de pó de arroz. Foi a torcida do América que começou com isso, porque ele se transferiu para o Fluminense. E mais importante, até 1910, 1911, o América era o clube mais popular do Rio. Pouca gente sabe disso. A América começou com uma camisa preta e em 1907, 1908, por aí mudou para vermelha. Mas era preta a camisa do América. Inclusive, numa exposição que teve ano passado no metrô da Carioca, na Estação Carioca, tinha lá uma dessas camisas pretas. Então, viraram profissionais. O único cara que não virou profissional e não aceitou receber dinheiro no Rio de Janeiro, acho que no Brasil, foi o Preguinho. Preguinho, o maior atleta da história do Fluminense, campeão de absolutamente tudo, todos os esportes, basquete, vôlei, natação, atletismo. Primeiro gol da seleção brasileira numa Copa do Mundo foi dele, artilheiro do Fluminense. Ele não aceitou receber dinheiro do Fluminense. Então ele jogou, ele continuou fazendo gols do Fluminense de maneira amadora. Mas a partir de 1935, começaram a ter os profissionais. Aí começa a encrenca. Essa introdução toda que eu fiz é para falar da encrenca. Aí, quem é que pagava os jogadores? Patrocínio só começou a existir a partir de 76, que foi oficialmente liberado. Patrocínio na camisa. O primeiro time que usou um patrocínio na camisa sem ganhar nada foi só para fazer uma
uma camaradagem com o governo federal, foi o Fluminense da Máquina, no jogo contra o Bayern Munique, aqui no Rio. Eu estava no jogo, nós ganhamos de 1-0, era para ter sido uns 20. O Fluminense jogou contra a seleção alemã. Maier, Beckenbauer, Müller, aqueles caras todos, Schwarzenbeck, esses caras todos jogavam no Bayern. O Bayern era metade da seleção alemã campeã de 74. Nós ganhamos de 1-0, era para ter ganho de 20. Ganhamos de 1-0, gol do Kleber, falecido Kleber. E o Fluminense jogou com a camisa escrito Mobral, na frente e nas costas. Não, acho que só na frente. Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi uma camaradagem do Horta. Mas foi a primeira vez que uma camisa brasileira teve. Nós somos sempre os pioneiros, né? Essa é a realidade. Então foi a primeira vez que usou um patrocínio. Mas até 1936 não existia. Quando começou em 1935, quem pagava o salário dos jogadores? Para começar, não tinha salário como tem hoje, né? Qualquer cabeça de bagre hoje, quando assina um contrato, é acima de, num clube da Série A, é na faixa de 10, 15 mil para cima. O pior deles, 10 mil. Ninguém ganha 1.000 pratas. O pior que eu falo é aquele time, o pior orçamento e o cara é reserva. Ganha 8, 10 mil reais. Salário de gente boa, de classe média no Brasil. Aí quem é que pagava esse salário? Bom, os sócios. Aí que entra uma coisa que é muito importante. A torcida que só gosta de futebol, não tem o DNA do Fluminense, não tem o download completamente feito, não entende. Quem pagava isso eram os sócios. Porque a bilheteria no Brasil nunca pagou, desculpe, porra nenhuma. Bilheteria no Brasil nunca pagou nada. E naquela época não tinha Maracanã, eram jogos para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 8 mil pessoas, 20, e não dava, era um esporte para o povo. Então aquela renda não dava para pagar o salário de jogador. Quem contribuía? O associado. O associado através de quê? Uma parte do dinheiro do clube, que o associado paga mensalidade, né? O associado, o proprietário paga a mensalidade de proprietário e o contribuinte paga a mensalidade de contribuinte. São os dois que pagam alguma coisa, os outros não pagam. Emérito, laureado, benemérito, isso aí não paga. E quem pagava eram eles. Aí o futebol veio crescendo, apareceu o Maracanã, e veio crescendo, veio crescendo. Quando chegou no meio de 55, já tinha Maracanã, já tinha Pacaembu, só existia Rio e São Paulo. Claro, existia Minas, existia Bahia, existia Recife, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, isso tudo existia. Esses clubes todos são centenários quase. Os que não são estão para ser. Então, mas eu não tinha aquela briga de cariocas e paulistas, principalmente porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, tudo estava no Rio, tanto por isso que os times do Rio, quando se espalham para o Brasil, são os que têm melhores torcidas. Por exemplo, quando você vai para o Corinthians, tem uma grande torcida, mas vê onde é que o Corinthians tem grande torcida. Na Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso. E uma partezinha pequena de Minas Gerais. Porque é ali que São Paulo cresceu, foi ali. Claro, depois que acabou, veio o evento da televisão, videotape, essas coisas, virou campeonato nacional, aí as torcidas começaram a crescer, a torcida de São Paulo cresceu muito. Mas a representatividade do futebol carioca ainda, é uma questão de tempo também perder. Ainda é grande no Brasil inteiro, muito grande. Você vê que a torcida do Flamengo é um gigante no Nordeste inteiro. Você vê quando divide estádio com os times de lá. Mas veio vindo. 55, os salários começaram a aumentar. Por quê? Porque os jogadores, 56, 58, começaram a sair os jogadores do Brasil para fora. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Fluminense, Valdo. Um exemplo do Flamengo, Evaristo Macedo. Um exemplo de São Paulo, Dino Sani. Esses caras começaram a sair para jogar na Espanha, para jogar na Itália. Era o principal de tudo por causa da língua. Língua latina, fala, dá para se entender. Na Inglaterra e na França, ninguém foi. Mas na Espanha e na Itália foram. Começou ali. Aí quando você vai a esses caras, os salários começaram a subir. Quem paga? O clube. Porque os associados pararam de pagar.
O que aconteceu é que os milionários, os milionários sócios do clube, naquela época, pagavam, ajudavam. E tem uma coisa adicional nesse sócio todo. O clube começou a se endividar. Por quê? Se a gente pegar o número de sócios do Fluminense, estamos falando só do Fluminense, mas vale para todos os clubes. Os sócios do Fluminense em 1955, eu não sei, tá? Mas vou dar vou só exemplificar. O Fluminense tinha 15 mil sócios frequentadores do Fluminense. 15 mil. Quando chegou, isso em 1950, quando chegou em 1960, o Fluminense daqueles 15 estava com 13, 12, veio caindo. Por quê? Porque começou a acontecer um monte de coisa nessa época no Brasil, quando veio o Juscelino, que começou a crescer muita coisa, que o Brasil começou a ter um PIB alto, isso aí movimenta a economia. Aí começou em 58, 60, 59, 61, o Brasil foi tricampeão, foi bicampeão mundial de basquete. Era o segundo maior esporte do Brasil, era o basquete. Foi bicampeão mundial. O vôlei ainda não tinha existido. Então essa coisa, todo mundo conhecia, o basquete feminino, o pessoal conhecia Norminha, Maria Helena, o basquete masculino era o Biratã, Rosa Branca, Valmir, Mosquito, Menon, isso era da boca de todo mundo, em 1961, 62, 63, 64. Sabe, isso era muito comum. Eu cheguei porque eu peguei isso. Eu, quando comecei a jogar basquete, em 68, era muito comum eu falar isso. Falar de Mosquito, falar de Menon, falar de Ubiratã, de Rosa Branca, de Algodão. Todo mundo falava esse troço todo. Todo mundo conhecia. E aí começou depois, veio o Hélio Rubens, veio com o Brasil sempre fazendo boas campanhas no basquete mundial e nas Olimpíadas. Ganhar nunca foi o caso, né? Sempre nos Estados Unidos. Aí o futebol começou o futebol cresceu, mas o clube começou a cair de sócio. E aquele sócio que bancava tudo, bancava ou ajudava a bancar, também foi sumindo. E tem uma coisa adicional, o cara tinha um salário, o jogador profissional tinha um salário, e tinha uma coisa chamada bicho. Quem tem mais de 50 anos deve ter ouvido falar disso. Olha, qual é o bicho de hoje? O Dé já falou isso muitas vezes no rádio, em várias entrevistas. Antigamente, vamos imaginar, o Dé fala isso, ele ganhava mais de bicho que de salário. Quando ele foi para o Bangu, que quem pagava era o Gastor de Andrade. O bicheiro bancava. Só para você ter uma ideia, teve uma época que o Madureira, teve o Jair da Rosa Pinto, o Madureira tinha um projeto de estádio, se vocês pesquisaram na internet, era um estádio fabuloso ali em Conselheiro Galvão. Não foi para frente, foi feito uma partezinha pequena. E o nome do estádio do Madureira é Aniceto Moscoso. Aniceto Moscoso era o Castor de Andrade daquela época em Madureira. Ele que bancava tudo no Madureira. Por isso o Madureira tinha um projeto de estádio assim para 30 mil pessoas, 25 mil pessoas. Isso sem conta na internet, um projeto bacana pra caramba. Mas o Aniceto Moscoso morreu. Aí acabou. Mas quem bancava era um bicheiro. Porque até quando teve o Castor de Andrade, como é que ficou o Bangu? Foi vice-campeão carioca, foi vice-campeão brasileiro, perdendo nos pênaltis. E quando o Castor morreu, acabou o Bangu. O que é o Bangu hoje? Nada. É um nada. E o Botafogo foi 22 anos, 21 anos, 23 anos sem ganhar um título. O último foi em 68, depois só veio 21 anos. Foi ganhar em 89, porque quando chegou em 89, o diretor de futebol, que era Emil Pinheiro, o que Emil Pinheiro era? Contraventor, bicheiro. Ele bancou o time do Botafogo. Hoje, nem Castor de Andrade, nem Emil Pinheiro, nem o Farid Abrão Davi, que era tricolor fanático, chegou a ser diretor do Fluminense, quando o Fluminense estava muito mal, segunda e terceira divisão. Quando ele caiu, o Farid estava lá, mas não colocou dinheiro. Também porque o Fluminense é mais difícil de acontecer isso, né? Mas hoje em dia, nenhum desses caras bancaria o futebol. Nenhum, não consegue bancar. Não consegue fazer nada. Mas vamos voltar a 50, começou a cair, 55, jogadores começaram a sair, foi Amarildo em 62, foi o possesso na Copa, quando o Pelé saiu, ele resolveu, fez gol em todas elas, o Brasil foi bicampeão, e o Amarildo foi jogar no Milan. Acabou, foi jogar no Milan. Você vê que o Amarildo foi para o Milan e nunca mais voltou. O Evaristo voltou. O Valdo morreu na Espanha, no Sevilha.
E esses caras foram ficando. Dino Sani foi a mesma coisa. Depois o Dino Sani voltou para o Brasil. Foi para a Itália. Então, o Dino Sani foi campeão em 58, na Copa da Suécia. Então, o salário começou a subir. Mas nenhum jogador cracaço ficava cheio de apartamentos, carro da época, nada disso. O Castilho, por exemplo, vamos falar do nosso, o Castilho, o Denilson, o Rei Zulu, que jogou até 1970. Ele conseguiu fazer a carreira dele, comprou seu imóvel, viu? E hoje estava mal, não sei, ele está muito mal, estava internado, não sei o que houve com ele, mas ele está muito mal. Denilson já tem seus quase 80 anos, se não tiver 80. Foi jogador de Copa do Mundo em 66. Mas o Denilson, depois ele ficou sendo funcionário público, se aposentou. O Samarone, um cracaço, se jogasse hoje, seria todo mundo falando, tem que jogar na seleção brasileira de qualquer maneira. Ele não foi para a Copa de 70 porque tinha mais ou menos uns 10 Samarone no Brasil. Você vê que ele não foi para a Copa do Mundo, nem ele, nem o Ademir da Guia, nem o Dirceu Lopes. Nenhum desses caras foi. E eram todos eles cracassos. Então, começou a subir. Os patrocinadores, os mecenas começaram a rarear. E quem pagava o salário? O clube. E pagava bicho. E eu estava falando do bicho e eu acabei que não falei. O bicho simplesmente é uma gratificação por vitória ou empate. Então vamos imaginar, naquela época o camarada, fala com o Dé. Dé disse que ganhava no Bangu. O Dé jogou nos anos 70, 80, início dos anos 80. Vamos imaginar que ele ganhasse hoje 40 mil reais por mês. Que era o salário da época. O cara que ganhava muito, ganhava 40 mil reais. 30 mil reais. A dinheiro de hoje. Aí o Dé ganhava, por exemplo, 30 mil reais de bicho, ele ganhava 50. Porque era assim, vamos jogar hoje contra... Todos os clubes tinham isso. Vai jogar Fla-Flu. Se o Fluminense... Isso é válido para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, é um clássico. Se vencer, o bicho é 1.000 cruzeiros. Que era cruzeiro na época. Se empatar é 500. Se perder, não tem bicho. Agora, às vezes você perdia com -1, jogando pra caramba, ganhava bicho. Ou então, se empatasse com -1, ganhava o bicho de vitória. Quem pagava esse bicho? O clube. O clube. Aí você jogava 10 jogos no mês, 10 não, mas 8 jogos no mês, o clube morria em 8 bichos, se ganhasse todos os jogos. Aí o que começou a acontecer em 1960? Isso vale para o Rio, vale para São Paulo. Aí em 1960 começou a ter a Taça Brasil, aí era uma vez só por ano, era o mata-mata, era uma Copa do Brasil, é uma mini Copa do Brasil. Aí que era mata-mata, aí jogava todos os clubes do Brasil. Aí começou a aparecer os clubes de Minas, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Pernambuco, da Bahia, tanto que o Bahia foi campeão da Copa do Brasil. E o Náutico também fez um sucesso danado. Cruzeiro deu um vareio no Santos. E a Copa do Brasil, se não me engano, terminou em 68. O último campeão foi o Botafogo. Acho que foi o Botafogo. Aí, os times do Rio e São Paulo começaram a contratar esses jogadores que jogavam nesses clubes. E esses clubes começaram a contratar jogadores dos grandes centros, do grande centro, para Rio e São Paulo. Tanto é, o time do Cruzeiro, que tinha Natal, Dirceu Lopes, Tostão e ponta esquerda, que eu nunca me lembro, e Evaldo. Evaldo era centroavante do Fluminense. A zaga tinha o Luiz Alberto, que era do Bangu. Isso estou falando do Cruzeiro. Atlético Mineiro foi a mesma coisa. Levou o Odair, que era do Fluminense. Levou o Renato, que era carioca goleiro, depois veio jogar no Flamengo, depois veio para o Fluminense. Então, começou a haver esse intercâmbio. Mas os salários começaram a subir. Porque se até 1970, 70, 68, um jogador cracaço comprava 1 ou 2 apartamentos no máximo, e não era apartamento no Leblon, nem nos Jardins, nada disso, era apartamento em bairro classe média. Você vê, o Castilho tinha 2 ou 3 imóveis em Bom Sucesso e Olaria, que ele era dali. Denilson é a mesma coisa. Todos eles eram assim. Quando chegava muito num bairro muito bom no Rio de Janeiro, era Tijuca. Mas na Zona Sul, muito difícil. Estou falando até 1968, por aí. A não ser os jogadores que já eram oriundos daquela região ali, né? Então, e o clube começou a dever muito, muito. Eu vou pegar 2 exemplos só. Isso que eu vou falar agora vale para todos os clubes do Brasil. E a dívida que tem dos clubes no Brasil é por isso.
A dívida é um bolo, vem crescendo, crescendo sem parar. E não para de crescer. Não para de crescer. Aí, e o clube é um clube de pessoa, é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Essa é a parte que eu vou falar no final agora de hoje. Veio crescendo a dívida. Aí começaram a acontecer as primeiras colocação de tomada de imóveis. Botafogo, isso começou a acontecer principalmente com o Vasco. Não acontecia isso. O Vasco estava imune a isso. Penhora, né? Começou a penhora a renda, penhora a sede, penhora o campo, penhora a quadra, penhora a piscina, menos o Vasco. O Vasco, a portuguesada até 1974, não tinha problema. Era o dono do Supermercado do Leão, Supermercado Rainha, Mariterra, Disco e outros mais, menos falados. A Sendas chegou a partir. A Sendas foi fundada e começou a crescer em 1970. O Arthur Sendas começou a crescer em 1970, mas o Vasco já estava caindo. Tanto que ele entrou no Vasco e sumiu. Mas as dívidas começaram a aparecer as penhoras. O Fluminense, eu já lia muito sobre. Eu sempre gostei muito de política. E eu já lia muito a política do Fluminense. Eu tinha 13 anos, já lia tudo do Fluminense. Então eu conheço bem as pessoas que eu vou falar. Dilson Guedes, Newton Graúna, Francisco Lapor, o rei do tapetão. Agora fugiu o nome do rei do tapetão, que na realidade só teve uma ação no tapetão. Só uma. Ele conseguiu um efeito suspensivo para o Flávio jogar a Taça Guanabara em 1970. O Fluminense ganhou de 1-0 sem ser gol do Flávio. E essa aí que foi... agora, vê como é que a cabeça da gente, que a gente vai ficando velho, fica uma merda. Era o advogado do Fluminense, o rei do tapetão, só por causa disso, mais nada. Então era um pessoal que levantou o Fluminense de 68 para 69. O Fluminense ia embora, ia acabar. E o Botafogo acabou. O Fluminense tinha muita gente segurando a peteca. E o doutor Francisco Lapor, já falecido, médico, foi, na minha opinião, dos que eu vi, foi um dos melhores, foi o melhor presidente que o Fluminense teve. Que ele conseguiu reduzir a dívida e o Fluminense começou a ganhar. Porque o Fluminense foi campeão em 64, depois foi campeão de Taça Guanabara. Que você vê que o Flamengo fala que tem 500 Taças Guanabara, tem turno. Porque durante 6 ou 7 anos, a Taça Guanabara foi um torneio à parte. Era um torneio à parte, de um turno só. Depois é que tinha um Campeonato Carioca. O Fluminense é o maior ganhador. E o Fluminense ganhou as Taças Guanabara, e ganhou uma Taça Guanabara quando estava na vaca magra, de 64 a 69. Ele ganhou, se não me engano, 67 ou 67 ou 66. Depois ganhou 69 e 71. E o Fluminense acertou. O Botafogo não aguentou. Perdeu o General Severiano. E perdeu até o século XXI. Quando veio o Montenegro e conseguiu recuperar onde era o campo do Botafogo, aliás, um campo lindo. E recuperou a sede do Botafogo e fizeram um shopping embaixo da sede, e em sede tem um clube diminuto, como é o caso do América, da onde o papai era sócio. Eu tenho o título comigo até hoje, assinado pelo Giolito Coutinho. Foi com minha herança esse título. E o América também perdeu tudo. E eu estava lá quando começaram a quebrar o campo de Campos Salles. Era um campo bacana pra caramba. Um jogo de artistas americanos contra veteranos do América. O gol dos artistas foi feito pelo Mário Tupinambás, o Bertoldo Brecha. Ele que fez o gol. Eu estava lá e me lembro bem. Foi acontecendo a mesma coisa com o América. Foi diminuindo o clube. Agora vai fazer um clube em cima do shopping. Porque o América é o clube mais mal administrado do Rio de Janeiro. Talvez do Brasil. Agora o Romário está tentando dar um jeito. O América é o típico clube que dá certo com uma SAF. SAF, para dar certo, tem um limite. Fora disso, não vai dar certo nunca. Nunca. Mas aí os clubes começaram a ficar endividados. E essa dívida? Porque quando chegou em 1970, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, todos os jogadores jogavam aqui. Por isso que o título de 70 do Fluminense é o maior campeonato brasileiro que teve. Porque só tinha Caracaço jogando e todos jogavam no Brasil. A partir de 71, Jairzinho foi embora, Paulo César foi embora. Em 70, aí começaram a sair os nossos jogadores para fora. Aí as dívidas começaram a crescer, porque o jogador vai,
Quando vê aqui, o jogador daqui que está virando craque começa a ser chamado para ir lá para fora e o clube, para manter, segura, aumenta o salário. Quando aumenta o salário de um, tem que começar a aumentar o salário de todos. E renda não paga. Só a partir de 78 é que começaram a ter os primeiros patrocínios. Os primeiros patrocínios. Até que chegou uma época, nos anos 80, que a Coca-Cola começou a patrocinar todo mundo, menos ele. O time que sempre foi bancado pelo poder público, que a Globo sempre teve atrás, Flamengo. Vocês nunca repararam que o Flamengo foi o único time do Brasil inteiro que era patrocinado pela Petrobras? Só o Flamengo. O resto tudo foi Coca-Cola durante os 4 anos. Todos os clubes iam jogar de Coca-Cola, todos. Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians, São Paulo, todos eles, Coca-Cola. Não sei qual era o valor, era um valor pequeno. Mas o valor era pequeno, não subia, mas os salários subiam. E o clube se endividando. Aí quem já tem 40 anos, cansou, 40 anos, 50 anos, de 40 a 50 anos, cansou de ver. O Fluminense tem a sede penhorada. O Fluminense tem não sei o que penhorada. Pioraram a renda. Por quê? Porque não pagou aquele jogador, não pagou aquilo, não pagou aquilo. Aí foi. Aí o clube, tá? Aí o que acontece? O Botafogo fez uma SAF quando estava devendo 800 milhões em 2021. 2021. Foi quando o Textor fechou com o Moreira Salles, com o pessoal que estava por trás do Botafogo, e assinou um contrato, se não me engano, em março de 2022. Aí depois veio o Vasco com 777, que está enrolado pra cacete. O Vasco está mal. O Vasco vai explodir antes. Veio o Ronaldo com a SAF do Cruzeiro. Foram as 3 primeiras. Depois, o Ronaldo estava brigando com a justiça porque não queria assumir as dívidas do futebol. E a dívida do Cruzeiro também era acima de 1 milhão de reais. 1 bilhão de reais. O Botafogo, quando fez a SAF, devia 800 milhões. O Vasco, quando fez a SAF, não tinha nem água em São Januário, todo mundo se lembra disso. Estava sem pagar a água. Fez uma SAF também com dívida de 700, 800 milhões também. O Cruzeiro tinha uma dívida de 1 bilhão. O Bahia fez uma SAF com uma dívida de 200 milhões, bem menor. E a SAF do Bahia é com um grupo fortíssimo, que não está nem aí para ganhar título no Brasil, mas está aqui para fazer jogador. Para arranjar jogador para levar para o Manchester City. Mas isso é outro papo. Isso é o papo para o próximo vídeo. Aí o que aconteceu? Hoje a gente tem o Corinthians exatamente um dia antes do nosso jogo contra eles, agora, há 2, 3 semanas atrás, o presidente do Corinthians, que estão procurando matar esse cara, anunciou uma dívida de 2 bilhões 125 mil reais. O Atlético Mineiro fez a SAF e a dívida do Atlético Mineiro, que o Rubem Menin é o dono da CNN, da MRV e tem mais uma empresa, um banco. Esse cara comprou o Atlético Mineiro. Mas por que ele comprou o Atlético Mineiro? Primeiro porque ele era conselheiro do Atlético, é um torcedor do Galo apaixonado. Segundo porque ele é o maior credor. Ele é só o maior credor do Atlético. O Atlético devia para ele 1 bilhão. Aí ele comprou 1 bilhão, ele comprou a dívida dele mesmo. E o Cruzeiro foi a mesma coisa. O Cruzeiro estava mal, brigando, fez uma SAF que voltou para a primeira divisão, mas estava ali meio barro, meio tijolo. Aí esse Pedrinho BH comprou o Cruzeiro. E gastou, segundo falaram esse ano, 200 milhões de reais. O Cruzeiro está ali na parte de cima da tabela. Ainda não é um grande time. Mas o Cruzeiro, a dívida que o Cruzeiro tinha do futebol, continua tendo. Está tendo que pagar. Só que agora o Cruzeiro é uma sociedade anônima do futebol. A mesma coisa que o Botafogo é, a mesma coisa que o Vasco é. O Vasco está em litígio com a 777, mas a ACAP, que é a seguradora que se apoderou da 777, porque ela é devedora, né, credora, a justiça americana passou, não, essa gestão aqui é deles e eles querem vender. Eles têm que vender 70%. E não vai vender por 10 reais, não vai vender para o Vasco, não. Vai vender pelo preço que foi pedido. A 777 comprou o Vasco, se eu não estou errado, por 1 bilhão e 700 milhões de reais. Sendo que 700 milhões de reais era para pagar a dívida e 1 bilhão para investir. O John Textor comprou o Botafogo por 1 bilhão e 800. Esses números são próximos, tá? Não estão certinho. Para quê? 800 milhões para pagar as dívidas do Botafogo e 1 bilhão para investir. E é óbvio que isso não é no pau. Isso aí tem um prazo para você pagar. Normalmente são 5 anos. Olha, eu vou ter que investir no futebol
Eles compraram o futebol. O João Textor comprou 90% do futebol do Botafogo. O Botafogo Futebol e Regatas tem 10% do futebol. E o Vasco tem 30%. O resto é da E777. Agora da ECAP. Mas o Bahia eu não sei como é que funciona. Então, eles compraram, acabou. Mas a dívida é essa. Agora vamos voltar de novo, porque essa coisa é meio confusa, para o Fluminense, para o Santos, para o São Paulo, para o Flamengo, para o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras vão falar mais no próximo vídeo. Porque o Flamengo tem o Flamengo devia, em 2014, há 10 anos atrás, o Flamengo devia 800 milhões de reais. Depois que teve Kleber Leite, teve Edmundo Santos Silva, acho que era isso, Patrícia Amorim. Não estou falando deles, estou falando da turma que estava com eles. Os caras arrebentaram com o Flamengo. Aí entrou o Bandeira de Melo. Bandeira de Melo veio do BNDES. É uma coisa interessante. Logo depois do Bandeira de Melo apareceu um patrocínio da Peugeot na camisa do Flamengo. Por quê? Porque na mesma época o BNDES arranjou um empréstimo bom para a Peugeot lá em Porto Real, na fábrica. Mas a turma que entrou com o Bandeira de Melo é uma turma muito mais séria do que tinha no Rio de Janeiro inteiro. E os caras recebem uma fortuna da Globo, só para falar a coisa simples. Também vai ser falada no próximo vídeo. A Globo paga de pay-per-view essas coisas para o Flamengo. Chegou a pagar 330 milhões, mas paga entre 220 e 250 milhões de reais. Ano. E o Flamengo baixou a dívida dele de 800 quase, né? Caiu para 700, 600, agora está com 200, 300 milhões de dívida. Por quê? Porque recebe isso. E quando você recebe isso, você começa a fazer dinheiro. Quando a administração é séria, você começa a fazer dinheiro. Hoje os patrocínios do Flamengo são gigantes, as vendas do Flamengo, que não podem ficar vendendo almoço para comprar jantar, são... Olha, eu quero vender meu almoço para comprar um banquete. Então, pô, a venda sai cara. E vende um cabeça de baga mais caro que o André. Mas o Flamengo deve ainda, mas teve essa coisa. A Globo atualmente bota nesse contrato que vai terminar agora em 2025. Termina agora, né? A Globo bota 220 no Flamengo e 70 a 75 milhões no Fluminense, Botafogo, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, Internacional. Pode isso? Não é fácil administrar assim? Eu estou baixando minha dívida. É uma administração fabulosa. Porra, assim até eu. É 3 vezes mais do que eu ganho esses clubes que são campeões também. Então a dívida do Fluminense, do Flamengo, só do Fluminense, de todos os clubes, incluindo os da SAF, que viraram SAF, só crescia. Não vou falar agora do Fluminense. Em 2016, quando o Peter Sinsen saiu, a dívida era de 440 milhões de reais. O balanço desse ano mostra uma dívida, mesmo com toda a premiação que o Fluminense teve, recorde, nunca teve essa premiação na vida, com Taça Libertadores da América, com o que ganhou no Brasileiro, a Copa do Brasil e mais o Mundial, o Fluminense aumentou a dívida de 770 para 850 milhões. Isso é o que falam, porque a boca pequena dizem que já estourou 1 bilhão, porque tudo no Fluminense é opaco. Tudo no Fluminense é opaco. Você não sabe a verdade de nada, de salário de nada. É muito estranho. Então, o futebol do Fluminense está indo assim. Agora se fala, vamos fazer uma SAF diferente, isso eu passo para a SAF. É um dos maiores engodos que eu já vi. Então, clube associativo, que eu falei no início que, por exemplo, em 2015 tinha 15 mil frequentadores no Fluminense, hoje, sócios pagantes, em condições normais, porque quando chega na época de eleição, muitos colocam em dia para poder votar, o pessoal ajuda das chapas, ajuda a pagar para botar em dia. Mas frequentadores são 5 mil. Então você está com 30% do que você tinha há 50 anos atrás. E os custos subiram demais. Aí como é que acontece? Aí que vem o que eu quero falar principalmente. O que acontece com os balanços? Vamos falar do balanço do Fluminense. Aí você vê o balanço, tá lá, futebol tá dando isso aqui, tá dando prejuízo. Aí aparece de repente 30 milhões de prejuízo no esporte olímpico. Isso é uma das maiores ali são das maiores mentiras, nojento, eu defendo isso, mas o torcedor que não fez o download completo, que não pensa, não consegue enxergar isso. Vamos falar única e exclusivamente do Fluminense. O Fluminense tem um time de vôlei profissional, vôlei feminino, que é 100% bancado por um patrocínio. 100%. Se alguém tem dúvida disso, entra na página do Fluminense Futebol Clube,
vai lá em transparência. Lá tem. Porque como ele usa a lei de incentivo à cultura e esporte do Estado, está lá todos os salários, tudo que foi pago, quanto foi transporte, quanto foi alimentação, tudo está lá, porque é prestação de conta para o Estado. Aí você fala assim, pô, mas aí você vai, quem vai ao Fluminense, chega lá, o ginásio está bonito, que não é um ginásio, é uma porcaria de ginásio, mas a quadra está bem cuidada, as quadras laterais, que são de treinamento, estão ótimas, com piso novo, a piscina recebeu novos partidores, cronometragem, o salto ornamental ganhou novos trampolins. Como é que faz isso? Isso é que dá o prejuízo? Existe uma associação que é a Confederação de Clubes. São os clubes formadores de atletas olímpicos. Eu esqueci o nome. Mas quem entrar na página da Transparência do Fluminense vai ver. Essa associação é que paga ao Flamengo. O Flamengo pega dinheiro. O Tijuca já recebeu mais de 20 milhões. O Tijuca é um clube formador de atleta olímpico. O Flamengo também. O Fluminense também. O Fluminense entrou, aqui do Rio, foi o quarto, se não me engano, a receber. Essa confederação simplesmente bancou todas as reformas do Fluminense. Todas as reformas. Mais do que isso, construiu uma academia para os olímpicos, para os atletas olímpicos. Mais do que isso, pagou durante 4 anos, terminou de pagar ano passado. Durante 4 anos, todos os profissionais dos esportes olímpicos do Fluminense foram pagos por essa confederação. Todos. Você imagina que é você ter mais ou menos 50 caras trabalhando, 50 profissionais trabalhando, professores de educação física, que são técnicos de vôlei, de natação, de nado sincronizado, de basquete. Esses caras foram pagos durante 4 anos com dinheiro dessa confederação. A única coisa que eles exigiram do Fluminense foi que o Fluminense recolhesse os encargos desses treinadores. Os encargos. Se vocês acham que eu estou mentindo, vão à página da Transparência do Fluminense, isso está lá para qualquer um ver. Eu fiz 3 vídeos mostrando isso, e aparecem uns otários falando, não, o futebol, não, os esportes olímpicos no Fluminense não dá prejuízo. Sabe por quê? Eu mostrei quanto é que custa a federação, e dei o exemplo na época, o Ganso sozinho paga todos os esportes olímpicos, o Ganso, o salário do Ganso, paga os esportes olímpicos todos, incluindo os profissionais. Mostrei isso, porque os profissionais que estão listados de pagamento pela Confederação de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos, os do basquete eu conheço. Conversei com um deles, eu falei, que é isso mesmo. Chato é que aparece o nome da gente dizendo quanto é que a gente ganha. Isso está na transferência do Fluminense. Tem o CPF dos caras. E o time de vôlei do Fluminense, a atleta que ganhava mais nessa prestação de contas, ganhava 10 mil reais. Aí você ouve um monte de asneira. Aí eu pergunto, o Fluminense hoje tem mais de 1.000 crianças na escolinha. Nenhum clube, o Fluminense não gasta de federação por ano, de vôlei, basquete, natação, não gasta R$1 milhão por ano. Pagando tudo. Pagando tudo. Como é que isso dá prejuízo? Não, está tudo no futebol. Está tudo no futebol e num lugar só. Back office. Advogados. O maior problema do Fluminense e dos clubes brasileiros é o que se paga para advogado. É um absurdo. Tudo só por fora. Eu com meu amigo Márcio do Fluconômicos, eu falava isso, até que o Márcio começou a ver os balanços, ele falou assim, Kaique tem razão. Porra, eu conheço essa merda, eu fui vice-presidente da federação, fui vice-presidente de esportes olímpicos. Eu sei o que eu estou falando. Então, o futebol mata o clube, está matando o clube, vai matar o clube, se continuar dessa maneira. Por isso que o futebol é um clube, eu sou contra, totalmente contra. O clube vai chegar uma hora que vai falir, porque é refis em cima de refis, já repararam isso? Agora é a RCE. O Mário tem que juntar dinheiro para pagar a RCE, tem que vender atletas para pagar a RCE, porque ele fez lá um acordo de 100 milhões de reais que ele tem que pagar não sei durante quantos anos. Esses 100 milhões, não é a dívida toda não, foi só 100 milhões. Só para ter um spoilerzinho, no mês passado, um juiz do Tribunal de Justiça, de Tribunal de Trabalho, mandou um aviso documentado, para o John Textor. A RCE dele vinha com multa porque ele não tinha pago, era 1,5 milhão só. 8 profissionais, empresários de futebol, estão processando o John Textor em 30 milhões de reais porque ele não pagou as comissões. Isso saiu em tudo que foi jornal, só vocês derem Google que vocês vão ver. Estou falando de quanto tempo atrás? 2 meses.
Então, o futebol, do jeito que ele é hoje, o clube associativo, ele vai matar o clube vai morrer, vai ser tudo penhorado. A RCE é para não ter penhora. Mas chega uma hora que você não consegue nem pagar a RCE do jeito que está indo. Não tem patrocínio que pague. Então o futebol tem que acabar. O futebol tem que ser separado do clube. O futebol tem que falar assim, o futebol tem que ter um CNPJ próprio. Vou dar outro spoiler. O Fluminense Futebol, você tem o Fluminense Futebol Clube, e o Fluminense Futebol. Na hora que se separar isso, e o Fluminense Futebol tiver um CNPJ separado, o que ele vai ter? Xerém, Carlos Castilho e a Laranjeiras. O campo. O que mais? Mais nada. E as dívidas. O futebol tem que levar todas as dívidas que são dele futebol. E o clube tem que ficar com todas as dívidas dele clube. Quem tem que bancar o clube são os sócios. Quem tem que bancar o futebol são os patrocinadores e os sócios de futebol. Quem tem que escolher o presidente do futebol é o sócio. Mas isso é o último papo que eu vou falar. Agora, o futebol, do jeito que ele é hoje, nenhum clube vai aguentar. Repara, todos os clubes estão subindo a dívida. O Atlético Mineiro fez uma SAF correndo porque a dívida do Atlético Mineiro saiu de 700 milhões para 1 bilhão e 800. Isso aí em 2 anos. Cara, aquele estádio. Eles fizeram da arena que eles estão fazendo. E esse Landim, se ganhar, não vai ter jeito. O Flamengo vai para o espaço. Seria uma coisa linda. O Flamengo para o espaço. Porque ele está prometendo fazer um estádio e não vai conseguir fazer. Se a arena custou a arena com terreno dado pela MRV para ela fazer o estádio e cobrar do Atlético. Olha só, coisa de maluco. Custou 1 bilhão e pouquinho. Você acha que vai custar quanto o estádio do Flamengo? Vai ser muito maior que a arena. E o Flamengo já teve que gastar 100 milhões, 140 milhões no leilão Mandrake. É uma arena para 2 bilhões. Você acha que name rights vai pagar isso aí do Flamengo? Não paga. Se o Flamengo fizer isso, comprar o Leixões na Bahia, o Flamengo vai quebrar em 2 anos. Se o candidato Valim ganhar, ou ele para de mente e não faz nada, e fica do jeito que está, ou ele vai quebrar o Flamengo. E vai quebrar em um mandato. Ou vai começar a obra e vai parar, vai virar um elefante branco fantasmagórico. Só as estruturas lá colocadas. É isso. Futebol não pode dar certo. Porque a dívida do Fluminense saiu de 440 em 4 anos. Já está em 850, dizem que está mais de 1 bilhão. E tem mais contratação. Se o Fluminense não for campeão da Libertadores, não chegar a vice-campeão do Super Mundial, vai passar de 1 bilhão mostrando. Fora vai ser 1,5 bilhão escondido. Vai quebrar. Porque não vai. Quando você furar a RCE, e é uma questão de tempo furar a RCE, as penhoras voltam. É só ver a coisa de maneira crua. É assim que é. É isso que eu queria falar para vocês. Futebol veio crescendo. Quando os salários deixaram de ser para o cara comprar um apartamento, um bairro classe média, começaram a comprar apartamentos na Barra, alugar avião para levar convidado para uma ilha, comprar avião, comprar uma lancha, tá em 3 festas ao mesmo tempo, em 3 partes do planeta. Esses caras ganham quanto? R$1 milhão? Não, R$1 milhão já tem gente do Fluminense ganhando. O Neymar ganha 5, 6 milhões por mês. Então, o Flamengo estava querendo renovar com o Gabigol pediu ao Flamengo para renovar ano passado 2 milhões por mês. O Tite ganha mais de 2 milhões por mês. Como é que você banca isso? Não banca, porra. Não tem renda que pague isso. O Flamengo é sempre 50 mil pessoas lá no Maracanã, sobra para o Flamengo 400, 500 mil reais. Quer dizer, por mês o Flamengo faz 5 jogos no Maracanã e não paga o Gabigol e o Pedro, porra. E o resto do time? O clube não aguenta. O Flamengo vai chegar uma hora que também não vai aguentar. Se fizer essa maluquice do Barim, tomara que faça, porque aí vai quebrar. Vai quebrar. Não tem jeito. Quando a Leila sair do Palmeiras, e a Crefisa sair, e a FAN sair, acaba o Palmeiras. Vai ter que fazer SAF? Não, é burrice. Tem que separar o futebol do clube. Porque o Palmeiras é um belo clube. Eu conheço o Palmeiras. Eu era vice-presidente da federação e vice-presidente de Tijuca. Eu fui ao Palmeiras contratar o Carioquinha, contratar o Jeff, ex-marido da Ana Paula do vôlei. Quase contratei o Mauri, da seleção brasileira. Então, é um clube espetacular o Palmeiras. Agora, quando sair a Leila, quando sair a Crefisa, quando sair a faculdade, né, vai acabar.
Não tem como manter esse time, vai ter que mandar todo mundo embora. Então, aí vai fazer o quê? Vai virar SAF? Não, tem que separar o futebol assumir suas dívidas, aí sim, fazer o que tem que ser feito. Mas fazer o que tem que ser feito vai ser no último dia que eu vou falar, porque é uma coisa que não vai ser feita. Porque no Brasil nada é sério. Hoje em dia está se levando ainda, mas vai chegar uma hora, ou o clube vai falir, vai quebrar, acabou, ou vai virar SAF, porque a SAF virou SAF, o torcedor já não é mais dono do time, começa por aí. Enquanto o Fluminense está lá, vai quebrar as laranjeiras, vai pichar o muro. John Textor vai fazer o quê? Vai pichar o Botafogo? Não pode, Botafogo não é do John Textor. Vai lá pichar o Engenhão? Não, ele não é dono do Engenhão. O Engenhão é público com concessão de uso. Entendeu? Entenderam? E a SAF o cara não é mais dono. O cara faz com a SAF o que ele quiser, até fecha a SAF. Mas isso é para a próxima. Mas o futebol, clube associativo, não pode ter futebol, é uma questão de tempo. Já aconteceu com o Botafogo, quase aconteceu com o Fluminense, e vai acontecer com todos, se não houver uma mudança drástica, separando o futebol do clube. Aí depois, se o futebol acabar, são outros 500. Mas o clube não pode acabar. O clube não pode ser responsável por um monstro que foi criado e ele tem que assumir, não. O futebol tem pernas próprias para andar, mas não com SAF. SAF do México, a Patagônia, não dá certo. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Falou?